Da misericórdia, nesse dia de hoje, nesse sábado, 14 de setembro, nós demos início a essa Santa Missa, na qual nós estamos rezando por todos os nossos falecidos, aqueles que estão enterrados aqui na igreja, mas também os nossos irmãos carmelitas que estão enterrados aqui na frente, nas diversas sepulturas, as outras pessoas que também estão enterradas aqui, e também estendo essa intenção para os nossos falecidos, os nós que aqui estamos, que não estão enterrados aqui no nosso cemitério. Nós vamos no cemitério para rezar para as pessoas que nós perdemos na nossa vida, pessoas queridas que nos deixaram, e visitá-las é quase como manifestar mais uma vez o nosso amor, o nosso carinho, para sentir ainda essas pessoas mais próximas de nós. Nós sabemos que a morte não bota um fim na existência das pessoas, coloca um fim na vida terrena, mas nós continuamos vivendo diante de Deus. Nós professamos, todas as vezes que nós rezamos o credo, nós professamos a nossa fé na vida eterna, a nossa fé na comunhão dos santos. E existe um vínculo que nos une a todos nós. Nós que caminhamos aqui na terra, nós que estamos vivos aqui, aqueles que já partiram já na nossa frente, que estão se purificando no purgatório, ou aqueles que já estão gozando da felicidade eterna no céu. E o homem, é algo que nós observamos na história da humanidade, desde sempre se preocupou com os mortos, e procurou dar aos seus mortos como que uma segunda vida, através de uma atenção especial, de um carinho para com eles depois da sua morte. É como que a humanidade sempre desejou conservar a experiência da vida dessas pessoas e conservar também a memória deles, talvez como eles viveram, e traços da sua existência. E é por isso que nos cemitérios tradicionais como o nosso, nós vemos diversos monumentos que marcam, a existência dessas pessoas. A devoção particular de alguém, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, outra devoção a Nossa Senhora, a São José. Nós vemos diversos monumentos aí indicando como essas pessoas viveram, como outros monumentos indicando que foi uma criança que partiu muito cedo, que o outro que tinha com muito a sério, como tem um túmulo logo aqui na entrada, alguém que era da nobreza, e ele devia de considerar algo como algo muito importante para a vida dele. Então tem toda uma inscrição, o seu brasão aqui logo na entrada, porque as pessoas fizeram isso para manter viva a memória deles, a existência deles também no nosso meio. E é isso que a religião ela nos proporciona, de que nós nos lembremos dos nossos falecidos. Nós não queremos que essa lembrança se apague. Nós continuamos rezando por eles, nós continuamos amando a eles, e nós ansiamos para que o encontro se dê em algum momento na nossa existência. E por que é assim? Não obstante esse tema da morte seja um tema quase proibido, Papa Bento, ele dizia que nós vivemos diante de um paradoxo. Nós vivemos diante de uma coisa que não dá para entender. Ao mesmo tempo que a morte é escrachada nos jornais, nos vídeos, agora nos vídeos que se compartilham na internet, que as pessoas mostram ali o sujeito nos estertores da morte. Por outro lado, a morte é um tema que as pessoas não querem que se fale. É proibido falar da morte. A morte tem que ser relegada hoje aos meios específicos que tratam da morte. As pessoas não morrem mais junto dos seus, na família, mas morrem isoladas num CTI, numa UTI, e depois de morta, vai diretamente, em alguns casos, para ser enterrada logo, porque não queremos que essa memória, não queremos viver esse momento de luto, esse momento de tristeza. Mas a morte
a cada um de nós. É um mistério que toca a cada um de nós, que nós não temos como fugir. E diante desse mistério, também de uma maneira quase que inconsciente, nós procuramos algo que nos dê esperança, que nos ajude a ver a morte com um olhar diferente. Na realidade, segundo o pensamento cristão, a morte para nós não é o fim, não é a derrota, mas é um caminho, uma senda de esperança. E a gente enfrenta a morte com esse olhar de esperança, como diz São Paulo, não como aqueles que não têm fé, mas como aqueles que creem verdadeiramente na vida eterna. E o cemitério para nós, esse lugar em que nós deixamos os nossos falecidos, não deve ser para nós um lugar de medo, um lugar obscuro, um lugar de tristeza, mas um lugar de esperança. Nós deixamos aqui aqueles que nós amamos e nós partimos. Nos últimos anos, nossa Ordem Terceira trouxe até aqui tantas pessoas que nós deixamos aqui esperando a ressurreição. Então, para nós é um momento de esperança. Para eles, nós esperamos que eles alcancem o prêmio da vida eterna. Nós esperamos, como nós vemos nesse quadro, que Nossa Senhora do Carmo, com seu escapulário, com a sua presença de mãe, possa libertá-los da purificação do purgatório e levá-los para a comunhão dos santos, para levá-los para junto de São José, do nosso Pai Santo Elias, e todos os santos da corte celestial. Para nós, motivo de esperança. Esperança de que eles alcancem a salvação eterna e de que nós também possamos nos juntar a eles. Destes que nós já enterramos, quantos exemplos ainda se mantêm vivos na nossa lembrança de pessoas tão boas, de pessoas tão exemplares, de pessoas que cumpriram de uma maneira tão excelente a sua missão, como nós podemos comprovar de tantos conhecidos bem de perto de cada um de nós. Então nós devemos nos perguntar, por que nós, apesar de sabermos disso tudo, apesar da nossa fé na vida eterna, nós sentimos tanto medo da morte? O medo da morte, ele parte, em primeiro lugar, porque a morte, ela coloca para a gente uma porta, ela coloca um umbral que nós atravessamos e vamos em direção. Nós vamos em direção ao desconhecido. Nós não sabemos exatamente o que vamos encontrar depois da nossa morte, né? Então, existe de certa forma um sentido de rejeição dessa novidade, disso que está nos esperando. Porque não podemos aceitar também que tudo o que nós vivemos, tudo aquilo que nós experimentamos durante a nossa caminhada possa desaparecer. Por isso que a morte é também um segundo motivo difícil de ser aceitada. Nós fomos criados por Deus com uma espécie de um sentido interior na alma muito grande, de que nós queremos viver para sempre. Nós não queremos que a nossa história se apague, aquilo que nós somos, aquilo que nós construímos a partir da nossa vida, a partir das nossas experiências, seja tudo relegado ao nada, desapareça, se acabe. Então, por isso, pensar na morte é para nós algo extremamente difícil. E, em terceiro lugar, nós podemos pensar também de um pensamento que é muito importante. Nós fomos criados para amar. A nossa existência, ela só tem sentido dentro da dinâmica do amor. E nós sentimos que o amor, ele evoca dentro de nós esse desejo da eternidade. Não é possível que nós aceitemos que se acabe o amor que nós vivemos, seja para com Deus, seja para com as outras pessoas. Papa Bento dizia que amar é sinônimo de dizer para outra pessoa: eu quero que você viva eternamente, ou eu quero viver contigo
eternamente. Viver contigo é algo que vale a pena, algo que enche a minha existência. E, por fim, o quarto motivo pelo qual nós tememos a morte é um motivo também bastante sério. Nós tememos a morte porque nós tememos o juízo de Deus. Nós sabemos que no dia que nós morrermos, vamos comparecer diante da morte. Nós vamos comparecer diante de Deus, Vamos prestar conta da nossa administração. Deus nos deu emprestado o tempo que nós vivemos. Nós não somos donos do tempo, não somos donos da nossa vida, não somos donos deste mundo, nós temos isso tudo por emprestado. Deus quer que nós utilizemos as coisas, porém não como aqueles que têm a propriedade da coisa, mas que apenas usufruem da coisa. E a morte vai nos colocar diante desse juízo de Deus. Vamos prestar conta da nossa administração. O que nós fizemos do precioso tempo que Deus nos deu? Deixamos que a nossa vida transcorresse sem sentido? Deixamos que a nossa vida transcorresse afogada naquelas coisas que não têm verdadeiro valor? Deixamos que a nossa vida ela se deixasse aí transcorrer em meio a tantas coisas que, em vez de nos fazer crescer, degradaram a nossa existência humana? De como nós vivemos esse chamado que Deus nos fez a uma vida com Ele? Nós fomos chamados, toda a humanidade, desde a criação, a um diálogo, a um encontro com Deus. Esse encontro que deve desenvolver um verdadeiro diálogo, em que nós ouvimos a Deus que nos fala na revelação e nós falamos a Deus através da nossa fé, através da nossa oração, através do nosso amor a Deus. Essa questão do juízo é algo muito importante também e que nos causa medo. O homem, ele tem necessidade do eterno, da eternidade. E para nós, para a nossa existência, qualquer esperança aqui na Terra não é capaz de encher e dar sentido à nossa vida. A nossa esperança, ela está voltada para algo muito maior. A verdadeira esperança que é capaz de dar sentido à nossa vida é a esperança do eterno, porque nós fomos criados para a eternidade. Nós, por mais que vivamos aqui uma vida boa, por mais que tenhamos pessoas com quem nós estabelecemos relações verdadeiras de amor, nós temos desejo da vida eterna. Temos desejo de que as coisas boas que nós vivemos, elas subsistam para sempre junto de Deus. Por isso, nós podemos afirmar com todas as letras que o homem só é explicável, só encontra sentido em tudo se existir nele um amor que é capaz de superar o isolamento, que seja capaz de superar a morte. Esse amor que possibilite o homem transcender, passar além do espaço e do tempo. Esse tempo limitado que aqui se resume a nossa vida humana, né? Como nós vemos pessoas diversas aqui na inscrição, que é mais fácil da gente ler, nós vemos pessoas que terminaram a sua vida com pouco tempo, outras que viveram um pouco mais, mas sempre é um tempo muito limitado, é uma existência bastante limitada. A nossa vida só tem sentido, no final das contas, se existir Deus, se nos encontrarmos com Deus. Por isso que nosso Senhor disse no Evangelho: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. A partir do Evangelho, a partir da presença de Deus no mundo, a presença de Jesus na nossa vida, nós cremos que a morte não é o fim, mas a morte é uma passagem,
É o momento do encontro definitivo com Deus. Santa Teresinha, nos seus últimos dias, ela dizia: não morro, entro na vida. Eu deixo aquilo que é chamado de vida aqui embaixo, mas que na verdade é uma vida aparente. E com a morte, dizia ela, eu entro na verdadeira vida. Aquela vida que vai ser espoliada das limitações, dos sofrimentos, das angústias, daquilo que a gente experimenta aqui embaixo. A gente está diante da plenitude da verdadeira vida, que é Deus, e participarmos dessa própria vida de Deus. E quem nos abriu essas portas foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte morrendo na cruz. Ele, dando a sua própria vida, venceu a morte para cada um de nós. Ressuscitando ao terceiro dia, Ele também nos convida a todos nós a ressuscitarmos também. Não vai ser agora de imediato, nós vamos esperar um tempinho. Esses que estão aqui dentro, que estão aí fora, já estão à espera já há algum tempinho. Nós ainda estamos no nosso tempo de vida, mas daqui a pouco também vamos esperar. E o Senhor quer que no desfecho da história da humanidade sejam devolvidos os nossos corpos, porque eles são parte de nós. É por isso que nós guardamos os nossos defuntos com esse respeito, com esse carinho, porque um dia esses corpos vão ressuscitar para se juntar à alma, para que corpo e alma participem da felicidade eterna no céu. Vamos, portanto, continuar essa Santa Missa com esse sentimento de oração, de amor pelos que já partiram. Vamos rezar por todos os nossos fiéis defuntos. Como eu disse no começo, os que estão enterrados aqui dentro, os que estão enterrados aí fora, carmelitas, não carmelitas, e de nós que estamos aqui presentes, os nossos parentes também defuntos, onde estiverem, nós fazemos chegar até eles a nossa oração, o nosso pedido a Deus, nosso Senhor, de misericórdia. E pedimos a Nossa Senhora, como Mãe da Misericórdia também, possa visitá-los, se eles estão se purificando ainda, e levar até eles o descanso eterno, o prêmio, a coroa. Eles já são felizes, porque já são vencedores, mas talvez ainda não estão diante da posse do prêmio. Que Nossa Senhora convide eles. Hoje é sábado, nós pedimos de modo especial a Nossa Senhora do Carmo que lhes dê esse descanso eterno, que lhes dê esse prêmio, que lhes dê a coroa por aquilo que eles viveram e por aquilo que eles lutaram em vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.